Vamos resolver o exercício 62 da seção 10.3 do James Stewart. O exercício diz o seguinte: encontre os pontos na curva R igual a 1 menos seno de θ, onde a reta tangente ela é horizontal ou vertical. Então, para determinar onde a tangente é horizontal ou vertical, eu vou precisar calcular essa derivada, né, dy dx, onde em coordenadas polares ela tem a seguinte cara, né? Sabemos que R é uma função que depende de θ, sabemos que x é r cosseno θ e y é r seno de θ, então a nossa dy dx é dy dθ dividido por dx dθ, onde quem é dy dθ é dr dθ vezes seno de θ mais r cosseno de θ, e quem é o dx dθ é dr dθ vezes cosseno de θ menos r seno de θ. Então essa expressão 2, ela determina a derivada dy dx. Bom, observe que a nossa expressão 2, a curva ela tem uma tangente horizontal quando dy dθ for igual a zero, desde que dx dθ seja diferente de zero. E ela tem uma tangente vertical quando dx dθ é igual a zero, e agora o dy dθ tem que ser diferente de zero. Então, essas são as condições para a gente buscar essas tangentes horizontais e verticais. Então, a equação 2, tanto dy dθ como dx dθ, ou seja, o numerador e o denominador, possuem dr dθ na sua expressão. Então, sabendo que r é 1 menos seno de θ, quem é dr dθ? Dr dθ é menos o cosseno de θ. Bom, uma vez que a gente conhece o r, o nosso r e o nosso dr dθ, dy dθ, que é quem a gente vai calcular agora, ele é escrito como dr dθ vezes seno de θ mais r cosseno de θ. Substituindo essas expressões, nós temos que menos cosseno de θ vezes seno de θ, somado com 1 menos seno de θ vezes cosseno de θ, pode ser escrito da seguinte forma: menos cosseno θ seno de θ mais 1 menos seno de θ vezes o cosseno de θ. Então, observe que um cosseno de θ aparece nessas duas expressões, e eu vou colocar eles em evidência, de modo que nós ficamos com a expressão cosseno de θ vezes 1 menos 2 seno de θ. Então, essa é a expressão para o dy dθ. De modo semelhante, vamos pensar como a gente consegue igualar essa dy dθ a zero em busca de determinar esses valores, ao qual zeram o numerador da minha expressão. Então, dy dθ é igual a zero se somente se o cosseno de θ vezes 1 menos 2 seno de θ for igual a zero. Mas isso acontece quando? Quando o cosseno de θ for zero, ou quando o seno de θ for igual a 1/2. E quais são os ângulos que satisfazem essas equações? Então, θ é igual a π sobre 2, 3π sobre 2, π sobre 6 e 5π sobre 6. Em destaque, eu deixo aqui o π sobre 2, pois vamos ter cuidado com essa solução. Bom, vamos calcular dx dθ. Dx dθ, por sua vez, é dr dθ vezes o cosseno de θ menos r seno de θ. Substituindo os valores, nós temos que isso é menos cosseno de θ vezes o cosseno de θ, menos, parênteses, 1 menos seno de θ vezes o seno de θ. Isso é igual a menos cosseno ao quadrado de θ, menos seno de θ, mais seno ao quadrado de θ. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou substituir o cosseno ao quadrado de θ, né? Eu vou substituir o cosseno ao quadrado de θ por 1 menos seno ao quadrado de θ. É isso que a gente vai fazer. Fazendo essa substituição, nós chegamos na seguinte expressão, que 2 vezes o seno ao quadrado de θ menos seno de θ menos 1. Bom, aqui dá para fatorar essa expressão. Ela fica como seno de θ menos 1 vezes 2 seno de θ mais 1. Bom, vamos determinar agora os valores de θ para qual dx dθ seja igual a zero, assim como nós fizemos para dy dθ. Então, dx dθ é igual a zero se somente se o seno de θ menos 1 vezes 2 seno de θ mais 1 for igual a zero. E isso acontece se somente se seno de θ for igual a 1 e o seno de θ for igual a menos 1/2. Então, buscando valores de θ que satisfazem essas equações, nós temos que θ é igual a π sobre 2, 7π sobre 6 e 11π sobre 6. Em destaque, novamente,
temos o π sobre 2, e deixa ele aí para a gente comentar mais na frente sobre esse caso. Bom, conclusão. Existem tangentes horizontais nos pontos 2, 3π sobre 2, 1 meio, π sobre 6, e 1 meio, 5π sobre 6. Detalhe, esse 2 aqui foi encontrado, uma vez que a gente conhece θ, e R é em função de θ, né? R é em função de θ, nós conseguimos determinar os valores para o meu R, tá? Então, observe que esse 2 foi encontrado substituindo o valor de θ na função, esse 1 meio foi encontrando o valor de π sobre 6 substituído na função, assim como esse outro, e de modo semelhante para os outros dois casos. Então, a tangente ela é vertical nos pontos 3 meios, 7π sobre 6, e 3 meios, 11π sobre 6. Se você prestar atenção, em nenhum desses casos eu incluí o π sobre 2. Por quê? Porque ele é um caso bem particular, ao qual nós devemos tomar muito cuidado, tá? Então, no caso de θ igual a π sobre 2, nós temos que tanto o meu numerador como o meu denominador, eles são iguais a zero, de modo que eu fico com a forma indeterminada, 0 sobre 0, né? Então, preciso ter cuidado nesse momento. Bom, como eu preciso decidir se esse ponto é uma tangente vertical ou horizontal, nós vamos precisar estudar um pouco melhor essa minha indeterminação. Então, vamos usar a regra de L'Hopital para fazer esse estudo e dizer se a nossa reta é tangente horizontal ou vertical para θ igual a π sobre 2. Então, estudar o limite de dy dx quando θ tende a π sobre 2 pela esquerda, ou seja, o limite quando θ tende a π sobre 2 pela esquerda de dy dx é equivalente ao limite quando θ tende a π sobre 2 pela esquerda da expressão cosseno de θ vezes 1 menos 2 seno de θ, dividido por seno de θ menos 1 vezes 2 seno de θ mais 1. Esse limite eu vou quebrar ele em dois limites, uma vez que o limite do produto é o produto dos limites, e esse limite será quebrado nesses dois limites, ao qual o primeiro limite é o limite quando θ tende a π sobre 2 pela esquerda, de cosseno de θ dividido por seno de θ menos 1, vezes o limite quando θ tende a π sobre 2 pela esquerda, de 1 menos 2 seno de θ dividido por 2 seno de θ mais 1. Ao estudar esse limite aqui, nós observamos que ele vai para menos 1 sobre 3. E esse outro limite, quando a gente estuda ele, ele vai para 0 sobre 0. Ou seja, é aqui que mora a nossa indeterminação. Então, usando a regra de L'Hopital, nós temos que a derivada do cosseno de θ é menos seno de θ, a derivada de seno de θ menos 1 dá o cosseno de θ. Uma vez que a gente estuda esse limite, a gente é capaz de determinar para onde vai esse limite, né? Então, observe que o seno de θ, quando θ tende a π sobre 2 pela esquerda, isso tende a 1, né? E o cosseno de θ, quando θ tende a π sobre 2 pela esquerda, isso tende a 0. Só que tem um detalhe, isso tende a 0 de forma positiva. Ou seja, esse limite, ele vai para o infinito, né? Então, menos 1/3, com esse menos daqui, ele fica 1/3, e o limite de seno de θ sobre cosseno de θ, quando θ tende a π sobre 2 pela esquerda, isso vai para mais infinito. De modo semelhante, vamos estudar o limite de dy dx quando θ tende a π sobre 2 pela direita. Novamente, vamos quebrar o limite no limite do produto. Nós já sabemos que esse limite aqui vai para menos 1/3, e agora nós precisamos estudar esse limite. Então, se você prestar atenção, quando θ tende a π sobre 2 pela direita, o que acontece com o meu seno de θ? O meu seno de θ, por sua vez, ele tende a 1. Já o meu cosseno de θ, ele tende a 0 pela minha esquerda. Ou seja, esse termo se torna um termo positivo, né? E esse termo positivo indo para mais infinito vezes menos 1/3, isso vai para menos infinito. De modo que existe uma tangente vertical no ponto 0, π sobre 2.